Adriano, por que o quadro da Mona Lisa é um dos quadros mais famosos e mais valiosos que existe na história da humanidade? O que justifica ou qual é a razão para ele ser tão assim valioso, tão famoso? Boa pergunta, enviado pelo Jesse Milton Panqueiro. Vamos então entender. Bom, o primeiro ponto é que essa grande obra de arte, este quadro pintado, ele foi criado por nada mais, nada menos do que Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci não foi somente um pintor, ele foi um dos maiores gênios da história da humanidade. Tanto que Leonardo da Vinci contribuiu de maneira significativa em várias áreas, como por exemplo, anatomia, engenharia, você viu totalmente o oposto, né? E até mesmo a paleontologia. Tudo isso além de ser pintor. O cara era multi-inteligente, ele era muito gênio. O segundo fator que faz com que esse quadro seja tão valioso e tão diferente dos demais foi a técnica usada para pintar ele. Ou seja, para a época foi considerado totalmente inovador. Tanto que era tão eficaz esta metodologia de pintura, que é conhecida como esfumato, que é utilizado até hoje. O que essa técnica faz na pintura? Ela permite transações muito suaves entre as cores, o que acaba dando um efeito muito mais realista, principalmente em tons de pele. Outro fator, o sorriso enigmático de Mona Lisa. Ele é frequentemente citado como um dos elementos mais intrigantes da história da pintura. Tanto que esse sorriso tem sido objeto de especulação por vários séculos, o que acaba assim criando diversas teorias, tentando explicar ou mesmo entender qual que é a origem e o sentido e o significado desse sorriso enigmático. Ou seja, esse mistério acaba adicionando uma camada de valor para essa pintura. Embora a Mona Lisa também tenha uma história muito rica, ela também tem uma história um pouco conturbada, pois no ano de 1911 ela foi roubada lá do Museu de Louvre, em Paris, e foi recuperada depois de 2 anos. Então, ao longo dos séculos, a Mona Lisa se tornou um quadro, ou uma pintura, ou um ícone da cultura ocidental. É um símbolo de arte e beleza, reconhecido não somente lá na França, mas no mundo inteiro. E o detalhe que eu acredito que seja o principal motivo é o fato de ser apenas um único quadro original. A escassez. Justamente por ele estar permanentemente exibido, ou seja, está à amostra lá no Museu do Louvre, em Paris, é o que faz também com que ele fique muito valioso, pois muita gente gostaria de tirar ele daquela parede e colocar em a sua coleção particular de quadros. O fato de ninguém ter a capacidade de conseguir adquirir esse quadro faz com que ele acabe valendo muito mais. Tanto que há 10 anos atrás, no ano de 2014, alguns especialistas se reuniram para tentar, digamos assim, avaliar, dizer quanto que ele valeria esse quadro. Ou seja, lá em 10 anos atrás, lá em 2014. E naquela época, esses especialistas chegaram a uma conclusão que esse quadro valeria, no mínimo, 2,5 bilhões de dólares. Isso em 2014. Agora, imagina o quanto esse quadro valeria hoje em dia.